Muito boa tarde, damos início a mais uma edição de Conversas no Superior, hoje com o nosso convidado, que é o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, professor João Sobrinho Teixeira, a quem agradeço a sua presença. A pandemia de Covid-19 virou o mundo do avesso, obrigou-nos a mudar comportamentos e de uma semana para a outra as instituições de ensino superior foram obrigadas a adaptar-se com novas formas de ensino, como o ensino à distância, mas também souberam dar uma resposta positiva às necessidades do país, transferindo conhecimento e inovação, colocando-as ao serviço da saúde e das pessoas. Esta semana foi lançada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior a iniciativa Skills for Pós-Covid, Competências para o Futuro, algo que também falaremos ao longo desta nossa conversa. Professor, muito boa tarde, mais uma vez agradeço a sua presença e a sua disponibilidade. Como é que analisa a resposta por parte das instituições de ensino superior no momento em que vivemos? Eu acho que todos nós, muito boa tarde a todos, antes de mais, todos nós reconhecemos, e a sociedade em geral reconhece de facto, que as instituições de ensino superior mostraram aqui uma capacidade de adaptação imensa e, portanto, conseguiram rapidamente abordar este novo desafio de terem que alterar um bocadinho aquilo que era o paradigma de ensino e começar a funcionar, a ter que funcionar num regime à distância. Naturalmente não é aquela situação que nós desejamos que aconteça e que venha a acontecer no futuro. Percebemos que há aqui também oportunidades que isto gerou para no futuro, mas, digamos, a valorização do ensino presencial e aquilo que ele representa e a forma como se aprende é para nós também algo determinante. No entanto, digamos, esta pandemia fez com que isso não fosse possível durante algum tempo e a solução seria não haver atividade letiva ou havê-la neste regime. E aquilo que porventura poderia parecer impossível, isto é, se houvesse aqui mesmo uma vontade de transformação de grande parte do ensino e preparação de conteúdos e tudo aquilo que está conecto com esta realidade fosse determinada, eu penso que haveria aqui uma grande dificuldade, mas esta realidade mostrou também essa capacidade que as instituições e os agentes das instituições, sejam os docentes, os funcionários, os próprios alunos, tiveram nessa capacidade de adaptação. E isso foi importante para a aprendizagem e também foi importante para dar, digamos, uma mostra de como é que é possível nós readaptarmos as coisas quando é necessário ao próprio país. E todo o país espera e olha para o ensino superior como uma fonte de capacidade e de conhecimento e também uma fonte de esperança face às situações adversas que possamos ter. E essa resposta que o ensino superior deu foi uma resposta para o ensino, mas também foi uma resposta para o próprio país, de que é possível conseguirmos, de facto, em face das adversidades, adaptarmos-nos para darmos resposta às situações de que necessitamos. Professor, houve a preocupação de que nenhum aluno ficasse para trás nesta matéria, portanto, do ensino à distância. Inclusivamente, houve instituições que cederam equipamentos informáticos para que os alunos pudessem aceder a esse tipo de ensino à distância. Foi essa também uma das prioridades que as universidades e os politécnicos tiveram? Sim, digamos, e também eu penso que isso é de enaltecer e é de sublinhar, e é mais uma vez um exemplo. Do ponto de vista prático, nós falamos com as instituições, e muitas delas, uma vez que tinham até as salas de informática naquele momento sem utilizadores, houve aqui uma situação de empréstimo aos estudantes mais carenciados. Os estudantes mais carenciados nacionais, que são normalmente os bolseiros, têm formas de apoio direto de auxílios de emergência que podem, de facto, aceder e, portanto, podem comatar essas próprias necessidades, mas depois há um universo de outros estudantes que estão dentro das instituições e que não têm acesso aos auxílios diretos, apenas auxílios indiretos, que possam, de facto, aqui ter revelado maior dificuldade na detenção e aquisição desses equipamentos, e as instituições de ensino superior responderam, de facto, de forma a que os seus alunos na globalidade não ficassem para trás e pudessem também, todos eles, ter acesso digamos, a formas de aprendizagem que naquele momento foi possível ter. Mas eu acho que isso também é outra das respostas
que em termos de missão o ensino superior tem a obrigação de dar. O ensino superior é uma forma de qualificar pessoas, qualificá-las para o mercado de trabalho, qualificá-las para o exercício à cidadania. Nós hoje vemos que a forma mais eficiente de termos pessoas capazes, de termos pessoas com consciência daquilo que é a sociedade e, portanto, capazes de resistir a novas formas de abordagem, de comunicação e de informação, como sejam as redes sociais e digamos, eu diria, o número de vezes, e muitas das vezes, a maioria das vezes, com que somos encharcados com notícias falsas, sem qualquer fundamento, e como isso cria uma corrente de alarmismo e adrenalina face, digamos, àquilo que parece tão excêntrico que passam nessas notícias falsas. A melhor forma de combater isso é dar qualificação às pessoas para que as pessoas, de facto, tenham aquela segunda função que o ensino superior tem, que é para além de dar a qualificação profissional, é dar qualificação para o exercício à cidadania. E eu já vou responder melhor a outra parte, mas também gostava de relevar isto, que é a importância que o ensino superior tem para nós continuarmos a defender, e a ter pessoas que defendem os modelos civilizacionais que criaram grande parte do século passado, do início deste século, e que nós esperamos que continuem a criar. Digamos, esta consciência também muito baseada no modelo social europeu, e que o modelo social europeu foi um exemplo de que quase todos contribuem para o bem de todos na medida em que cada um pode, e, portanto, esta consciência coletiva de ajuda e interajuda e de percepção desse facto, nós hoje vemos, e para muitos de nós é uma surpresa, a forma como aparecem em alguns países, e que nós já julgávamos que estariam com um estado de evolução maior, países na Europa, na América do Norte, a facilidade com que estas notícias falsas fazem com que o surgimento de movimentos populistas, movimentos racistas, xenófobos, apareçam e tenham acomodação. E se nós virmos, digamos, onde é que estes movimentos encontram acomodação, não são daqueles, porventura, que têm um pensamento pior que o nosso ou que têm sentimentos piores que o nosso. São daqueles que não tiveram a sorte de se qualificarem. Portanto, é sobretudo nessa franja dessas pessoas menos qualificadas e não preparadas para esta abordagem violenta da forma como a informação chega e a incapacidade de a filtrar face à verdade ou à realidade, que determina a acomodação que esses movimentos que nós julgávamos banidos da nossa sociedade se consolidam e sobretudo, digamos, aparecem e têm acomodação. Portanto, a melhor forma de combater isso, usando os princípios democráticos em que sempre acreditamos, é qualificar pessoas. Porque é qualificando pessoas que nós as preparamos para que elas consigam, de facto, ter essa noção do exercício à cidadania e, portanto, possam estar preparadas para este encharcamento. E voltando à sua questão, é a questão de que o ensino superior não deixou ninguém ficar para trás. Eu penso que esse também é uma das obrigações. Esta minha intervenção mais genérica foi nesse sentido, uma das missões que o ensino superior tem. O ensino superior, além da missão de qualificar para o trabalho, desta missão de qualificar para a cidadania que eu referi, tem também uma grande missão de que é promover as migrações sociais e funcionar como um elevador social. Ou seja, nós temos visto ao longo do tempo a perpetuação de que os filhos dos não qualificados continuam não qualificados no futuro e, portanto, arredados desse processo de aquisição de competências para o mercado de trabalho e de competências para o exercício à cidadania. E esta grande função, a melhor forma de nós gerarmos igualdade entre as pessoas, mais do que uma distribuição da riqueza, é, de facto, a generalização da qualificação que nós consigamos dar neste caso, aos portugueses e à população mundial. E, portanto, mais do que ninguém, o ensino superior tem a obrigação de ter essa noção de não deixar ficar ninguém para trás,
porque ele, de facto, é uma das melhores ferramentas, como eu disse, promover as migrações sociais e promover a ascensão social dos mais desfavorecidos, daqueles que não tiveram a sorte que os pais se tivessem qualificado. Professor, ainda antes de passar à pergunta seguinte, queria voltar um pouco atrás, ainda em relação à maneira como as instituições de ensino superior deram resposta. Deram resposta quer aos alunos que puderam, de forma de ensino à distância, ter as suas aulas dentro daquilo que era possível, mas também acabaram por criar e transpor a inovação e tudo aquilo que é feito dentro das academias para a sociedade. Os politécnicos juntaram-se, criaram um ventilador, as universidades desenvolveram projetos, fabricaram-se viseiras, criaram-se projetos de produção de álcool gel. Isto também demonstrou à sociedade a outra parte importante do ensino superior, não só a qualificação das pessoas. Sim, João, é como diz, mostrou essa importância, como está a referir e bem, do ensino superior, e, portanto, mostrou que o ensino superior é mais do que aquela formação académica que se pode dar às pessoas, e eu acho que mostrou uma coisa importante, é o valor da ciência. Nós tivemos várias evoluções do mundo que foram muito devidas à ciência. Aliás, a qualidade de vida nós hoje temos é muito devido àquilo que a ciência fez pelo mundo e pelas pessoas. Pelo mundo e pelas pessoas. E, portanto, ainda hoje, por acaso, aqui, digamos, no próprio Palácio das Laranjeiras, e nestes almoços Covid que nós temos que fazer, porque ainda não estão restaurantes abertos, eu me referia ao valor que a ciência teve e ao valor que a ciência teve para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós vemos agora o valor da ciência associado à saúde, e isso é para nós, digamos, evidente que a ciência vale a pena e, portanto, haverá aqui uma consciência cada vez mais coletiva de que vale a pena apostar na ciência e no conhecimento, porque a ciência e o conhecimento nos trazem, de facto, um grande retorno de bem-estar e um grande retorno de resposta às adversidades. Mas, para além disso, e indo para setores, porventura, que não são tão evidentes como a própria saúde, deixe-me que enalteça também o valor da ciência e do conhecimento e de quanto vale a pena continuar a apostar na ciência e no conhecimento para isso melhorar a vida das pessoas. Eu estava aqui a relatar que o meu avô contava que, no seu tempo, uma pessoa que fosse trabalhar para o campo, na agricultura, ganhava 12 escudos se porventura não tivesse direito ao almoço e ganhava 6 escudos se tivesse direito ao almoço. E, portanto, isto quer dizer que a pessoa passava metade do seu dia de trabalho a ganhar para uma refeição. Isso hoje consegue-se porventura em menos de meia hora. E se isto se conseguiu desta maneira, foi por um lado, naturalmente, na ética da distribuição da riqueza, na consciência coletiva de que temos uns contribuir para o bem de todos, mas também só foi possível porque a ciência permitiu essa evolução. Outro exemplo que eu costumo dar, e também recorrendo, digamos, àquilo que era a noção do antigamente, o meu pai há muitos anos recebeu um financiamento para proceder ao arranque das vinhas, isto no início da integração europeia, não se chamava naquela altura Comunidade Económica Europeia, porque se dizia que o vinho português não tinha qualidade e, portanto, o seu destino era ser destilado, queimado, como se dizia em Trás-os-Montes. E assim fez, porque de facto nós não tínhamos essa qualidade. Hoje temos no vinho português um dos principais setores exportadores e se calhar a joia da coroa em termos da exportação do setor primário. E o que é que mudou nestes 30 anos, João? Mudou o conhecimento. Mudou a ciência que nós fomos capazes de colocar nisto. Ou seja, foi o conhecimento e a ciência na forma como é que escolhemos as castas corretas, como é que conduzimos o maneio de vinha, a altura certa para fazer a vindima, a capacidade que tivemos de dominar o processo fermentativo e também o conhecimento que pusemos no marketing associado a este produto, que mudou o vinho, mas não mudou o vinho. Mudou a vida de um conjunto de pessoas e a vida e a capacidade de uma região. E, portanto, eu diria que neste caso da Covid, em que as instituições responderam
muitas delas nunca tendo sequer preparado os seus laboratórios numa situação prévia para proceder a este tipo de abordagem, a maneira como se conseguiram, de facto, readaptar aquilo que eram as suas infraestruturas laboratoriais e de recursos humanos para responder a um problema da sociedade. E o epílogo que eu gostava de dizer, associado aos outros exemplos que eu dei, foi a ciência, mais uma vez, e o conhecimento que deu resposta na saúde e que melhorou a vida das pessoas e, através da melhoria da vida das pessoas, conseguiu democratizar muito mais a nossa sociedade, porque a distribuição da riqueza foi muito mais fácil de fazer daquilo que conseguimos, de facto, produzir através da ciência. E era este valor que eu gostava de realçar, e sabendo eu, estamos, porventura, a comunicar muito para pessoas que estão ligadas ao ensino superior e à ciência. Mas é bom que isto se diga, porque é bom que a sociedade portuguesa, também a sociedade mundial, mas a sociedade portuguesa, tenha consciência daquilo que é o valor do conhecimento e à ciência. Para todos em conjunto estamos mais disponíveis para contribuir para esse conhecimento e para essa ciência e, portanto, deste modo, termos ainda mais capacidades nesta área no futuro. Professor, de resto, a aposta na investigação tem sido uma daquilo que tem sido feito pelo Ministério a que o Sr. Professor pertence. Inclusivamente, o Covid pode ser quase uma oportunidade para novas investigações. Têm saído vários concursos para o desenvolvimento de projetos de investigação a nível da FCT. Sim, nós pusemos aqui, eles continuam faseadamente, vários concursos ao nível da investigação. Por um lado, para termos aqui respostas emergentes que a sociedade portuguesa neste momento necessita e que são prementes para conseguirmos conhecer melhor, digamos, esta doença e, portanto, poder depois lidar melhor com ela e combatê-la, mas também para potenciar a partir dela as capacidades tecnológicas e científicas e de inovação que existem em Portugal. Ou seja, nós temos hoje uma série de instituições, sejam laboratórios, sejam instituições de transferência de tecnologia, centros de competências, que estão a fazer novas coisas, estimuladas exatamente também pelos concursos que nós estamos a fazer e que vão ter duas respostas. Por um lado vão ter uma resposta à doença e por outro lado vão conseguir incrementar ainda mais a capacidade científica e a capacidade tecnológica do país. E é isso que nós estamos também a procurar com estes concursos que estamos a fazer e a implementar. João, não sei se me dá só um minuto também. Sim, força. Que muitas vezes também não se tem noção disto, que é nesta senda lusitana, que começou, digamos, em 1580, a noção da perda da independência e, digamos, sempre uma angústia se face às capacidades e às potencialidades de Portugal. Eu gostava também de relevar aqui, nesse aspecto, dando um tributo também aos investigadores e aos cientistas portugueses, ao que é hoje o valor da ciência em Portugal. Para além das respostas que nós estamos a dar, que eu referi, seja às adversidades, seja, de facto, à melhoria da qualidade de vida das pessoas, em termos mesmo, digamos, comparativos, a ciência portuguesa hoje é um ativo do país. Nós temos aqueles fundos, temos os fundos descentralizados, dados pela União Europeia, que são normalmente alocados a cada um dos países, portanto, há uma negociação para essa distribuição e depois são distribuídos, mas depois há fundos centralizados em áreas que a própria União Europeia considera estratégicas, que não são distribuídos pelos países e em que a forma de os aceder é uma forma concorrencial por qualidade no universo da União Europeia. Então, entre esses fundos, a ciência e a inovação. E a razão por que eles são centralizados é porque a própria Europa quer ter os melhores projetos e as melhores equipas com acesso a esse financiamento, por uma noção de que a Europa tem que ser competitiva face aos outros blocos também que se afirmam, face aos Estados Unidos, face ao Sudoeste Asiático, face à Austrália e, portanto, não é só uma distribuição que possa haver desses fundos, é de facto conseguir as melhores equipas. Naturalmente percebe-se que o desenrolar desta questão tem sido em que os países com mais competências tecnológicas são aqueles que ganham os projetos. E há aqui uma obrigatoriedade que é
de uma contribuição percentual para esses fundos comunitários de cada país, ou seja, cada país contribui com uma determinada percentagem do seu PIB para esses fundos centralizados em Bruxelas. O epílogo desta questão tem sido muitas vezes que os países mais periféricos e com menos capacidade embora estejam a financiar na globalidade a capacidade inovativa e de investigação da União Europeia, acabam por haver uma transferência de dinheiro para as equipas dos países com mais capacidade e, portanto, de certa maneira, se quisermos, há aqui uma fluência de financiamento e dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. E, portanto, essa tinha sido também a sina de Portugal e do nosso país ao longo dos últimos quadros comunitários de apoio, ou seja, nós colocávamos mais dinheiro nesses fundos centralizados da área da ciência do que aqueles que conseguimos ter todo. Pois é com muita satisfação que nós vamos fechar este quadro comunitário pela primeira vez na história de Portugal, em que a ciência portuguesa já consegue mais retorno desses fundos centralizados do que aqueles que o país lá coloca. E, portanto, eu acho que isto também é uma motivação, digamos, para todos aqueles que trabalham nesta área e, por outro lado, uma motivação para o país, na medida em que nas instituições de ensino superior e da ciência que se revê muito dessa motivação, que em calls perfeitamente competitivas ao nível da União Europeia, Portugal consegue uma evolução da sua ciência de maneira a estar entre os países que já têm maior retorno do que aquele que lá é colocado. E, portanto, nós iremos terminar este quadro comunitário de apoio com 1.000 milhões de euros de retorno global para a ciência portuguesa e, claro, queremos no próximo ano lançar um grande desafio, que é duplicar estes fundos. Lançamos, inclusive, um programa especial, o programa PERIM, que procura estruturar esta capacidade científica ao nível nacional, seja por instituições de ensino superior, seja por áreas científicas, e também com a colocação de uma antena direta em Bruxelas que permita ajudar a que os cientistas portugueses tenham maior capacidade de preparar essas próprias escolas para projetos. Nós pretenderemos duplicar, chegar a 2.000 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio, portanto, ainda afirmar mais esta ciência portuguesa. Será com certeza bom para Portugal, porque se nós pudermos ter capacidade exportadora, nada melhor do que deixar para as gerações vindouras a capacidade exportadora de conhecimento, e será também bom para o mundo, porque quanto mais conhecimento tiver o mundo, melhor fica a própria humanidade. Sem dúvida, um grande incentivo para os investigadores portugueses e também para o próprio país, porque, de facto, sem investigação e sem conhecimento não há progressão. Vou mudar um pouco de tema, vamos falar da reabertura das universidades e dos politécnicos. Houve um período Covid que as instituições tiveram que fechar as suas atividades presenciais. Neste momento estão a regressar paulatinamente a algumas atividades presenciais. Houve acolhimento e abertura da maioria das instituições para que isso acontecesse? Digamos, na globalidade das instituições e dos seus dirigentes houve. Como em tudo, há sempre alguma resistência, há sempre algum receio de recomeçar as atividades, elas têm que ser recomeçadas com toda a consciência daquilo que deve ser feito. Poderá ter havido uma outra situação de comodismo, o que é mau, que essa ideia transpareça para a sociedade que o ensino superior não está a responder a este processo de retoma das atividades mediante uma consciência nacional de um risco calculado face a essa própria retoma. Naturalmente será muito mal se o ensino superior não estiver, digamos, também, tal como esteve na linha da frente em termos de se adaptar às novas circunstâncias, tem que ser também agora dos setores que dá essa voz de esperança na recuperação que é necessário fazer. E, portanto, nós temos trabalhado respeitando a autonomia institucional, temos trabalhado com as instituições, digamos, globalmente, com os seus órgãos representativos, como seja o CRUP, o CISP, a própria APESP, ou numa abordagem instituição a instituição, exatamente para mostrar agora um caminho dentro daquilo que vai ser a própria análise e evolução do país em termos do desconfinamento,
de que as instituições de ensino superior estão nessa resposta porque, como eu disse, o ensino presencial tem um valor inestimável e deverá ser retomado na medida do possível, e também nessa resposta, nessa responsabilidade que nós temos de ter de ser essa voz de esperança para o país e, portanto, estar, digamos, sempre na linha da frente, faça aquilo que é necessário, seja uma resposta de adaptação a uma diversidade, seja uma resposta também de motivação e de coragem face àquilo que, digamos, nos espera, e naturalmente isto será sempre feito de uma forma concertada com o resto do país e calculada mediante os riscos. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem feito um autêntico périplo pelas instituições do país, de norte a sul, exatamente para fazer este exercício de abordagem responsável e motivacional, de adaptação às adversidades e que o ensino superior esteja na linha da frente da resposta face àquilo que for necessário. Professor, este segundo semestre, com aulas à distância e com aulas presenciais, pode ser também um ensaio para aquilo que pode ser o início do próximo ano letivo? Nós temos alguma incógnita, digamos, naturalmente temos que fazer planeamentos, mas temos que fazer planeamentos estando preparados para que os planeamentos possam depois não ser exatamente como planeamos face a uma situação como temos, que é esta situação desta pandemia. Eu recordo que ainda a meados de março, ou seja, há 2 meses atrás, nós não tínhamos planeado nada disto, coisas planeadas com a normalidade, já passaram apenas 2 meses e dá a ideia. Está-me a ouvir, João? Sim. Perdeu o sinal. Quer dizer, passaram-se apenas 2 meses e na nossa mente dá a ideia que já se passou uma eternidade face, digamos, a este timing. Portanto, nós estamos a falar daquilo que se irá passar daqui a 4, 5 meses. Claro que tem que se fazer planeamento, mas é como eu digo, há um nível de incerteza neste momento, qual vai ser ou não a resposta que nós vamos ter do próprio Covid. Nós podemos estar em setembro numa situação em que isto está mais do que controlado ou poderá não estar tão controlado. E em função disso temos que fazer aqui adaptações. Claro que isto mostrou sobretudo uma coisa, mais do que a relação do ensino à distância ou no ensino à distância, mostrou uma capacidade inestimável das instituições de ensino superior de se adaptarem às adversidades e conseguirem, digamos, mostrar que conseguem estar nessa linha da frente com essa adaptação. E, portanto, no próximo ano letivo, se tudo correr como nós estamos à espera, que isto é, que ainda continua a haver, de facto, o problema da Covid, mas que ele esteja com riscos inerentes que poderá haver, mas controlado e, portanto, que as coisas possam funcionar com todos os cuidados de distanciamento social e outras medidas que estão sempre e estão constantemente aqui a ser referidas, nós podemos esperar aqui que haja um ensino presencial nas instituições complementado depois por um ensino à distância nas situações em que isso se justifique. Pode haver aqui situações em que havia uma atividade letiva que era dada a alunos e que era dada a centenas de alunos e que, portanto, que não permite o distanciamento social pela própria incapacidade física de ter auditórios com essa dimensão que respeitem o distanciamento social, mas eu diria que o grosso que nós vemos aqui como útil e como forma de aprendizagem é esse ensino presencial complementado por este ensino à distância. Onde é que nos parece, de facto, que esta questão trouxe aqui e esta capacidade de adaptação que as instituições mostraram e os seus professores pode ter relativamente àquilo que podem ser as alterações no futuro? Foi aproveitar, de facto, esta capacidade que nós tivemos para perspectivar aqui abordagens àquilo que era a tipificação que nós tínhamos do ensino, que podem ser diferentes. Ou seja, nós podemos estar a falar aqui de uma forma mais fácil em termos de trados profissionais realizados em empresas, porque a comunicação entre o professor, o aluno que está na empresa e o próprio empresário já pode não obrigar aqui a uma deslocação permanente, são apenas 3 pessoas,
e podem comunicar aqui de uma forma muito mais fácil. Nós podemos, de facto, estar aqui a fazer abordagens de projetos conjuntos com países estrangeiros, sobre o qual esta forma de comunicação também é mais simples. Podemos estar a falar de ter alunos de TESP em empresas e, portanto, tornar isto de uma forma mais eficiente. Podemos estar a falar também de ver, através desta própria situação, uma oportunidade para nós introduzirmos aqui inovação pedagógica, e a inovação pedagógica não passa por transformar aulas presenciais em aulas à distância, não há muita inovação nisso, não é? Fala-se de aproveitar essas ferramentas que nos permitem fazer outro tipo de abordagem e que as tornam, de facto, mais fáceis de realizar para fazer isso. Podemos estar a falar daquilo que é caminharmos muito para o ensino baseado em projetos. Esse ensino baseado em projetos tem que muitas vezes ser feito fora da instituição, em locais que têm a ver com a própria realidade do projeto, como sejam as empresas, e, portanto, a forma como se comunica agora, como rapidamente se pode fazer aqui uma aula, digamos assim, ou uma abordagem coletiva a essa aprendizagem, veio facilitar muito esta questão. E, portanto, eu acho que isto é um desafio também para que as instituições possam pensar, usando estas ferramentas, que porventura se pode caminhar aqui para essa inovação pedagógica com uma forma de aprendizagem que pode ser mais eficiente, porque é baseada, de facto, na realidade e, portanto, é incentivar não de transmitir conhecimento, mas de ensinar o aluno a aprender. Não há nada mais novo do que isso. Ensinar uma pessoa a aprender e isso trazer em si próprio uma redução das cargas horárias, em que Portugal, neste momento, tem uma das cargas horárias semanais mais altas da Europa. Não estamos convencidos que isso se traduza numa eficácia, talvez numa dificuldade que possa haver de adaptação a essas novas formas de abordagem e de ensino e que digamos, este problema da doença Covid mostrou que é possível, de facto, essa adaptação. E, portanto, esse é um desafio que vai haver também de fazer essa inovação com redução de carga horária e libertação também do tempo dos próprios professores para fazerem coisas em termos de retorno. O João estava, não sei se me queria apontar alguma coisa. Sim, ia-lhe perguntar, isto vai um pouco ao encontro daquilo que o Ministério neste momento está a apresentar, que foi apresentado em Castelo Branco, vai ser apresentado também na Universidade do Porto no dia 19 de maio, no Politécnico de Leiria a 21 de maio, no ISCTE a 25 de maio. Também a Universidade do Minho irá receber essa apresentação a 26 de maio, a Universidade do Algarve a 29 e, finalmente, o Politécnico de Bragança no dia 1 de junho. Estou a falar precisamente do Skills for pós-Covid, competências para o futuro. Portanto, tudo isso que o professor estava a falar um pouco atrás é aquilo que se preconiza com esta iniciativa. Ou seja, é aquilo que estamos a preconizar, com uma série de pontos que estão lá enumerados, e este é um dos pontos, que é, enfim, digamos... nós pensarmos naquilo que podemos fazer na perspectiva de que vai haver um pós-Covid, que nós esperamos que seja o mais rápido possível, mas que haverá, de facto, esse pós-Covid e, portanto, no meio daquilo que foi, de facto, este problema, esta angústia, também retirar daqui lições e motivações e capacidades para fazer. E este é exatamente um dos pontos que nós estamos aqui a referir, é esta capacidade de inovar pedagogicamente e, portanto, aproveitar isto para fazer exatamente isso. E desta forma acho que temos os nossos alunos já a aprender melhor, porque já aprendem a aprender, e temos os nossos docentes também com mais tempo disponível para fazerem mais atividades de investigação, de inovação e de relacionamento com o setor empresarial. E, portanto, eu acho que esta situação, digamos, ficará melhor se nós caminharmos para isso. Nós próprios digamos, já fechou um concurso em que procuramos fazer aqui um trabalho que ajude os próprios professores a poderem também, digamos, a perceber-se melhor como é que isto se pode fazer, porque vamos ser honestos, todos nós pertencemos ao ensino superior, nós advogamos muito esta forma de ensino, mas as pessoas não foram treinadas para ensinar desta maneira. Portanto, temos que perceber que há aqui alguma dificuldade e que é mais difícil
pese embora esteja-se menos tempo presente em atividade, ou melhor, pese embora esteja menos em atividade presencial, é mais difícil ensinar desta maneira e, portanto, haver aqui programas que ajudem os próprios professores a perceber melhor como é que se pode ensinar desta maneira, eu penso que é interessante e há 2 projetos que estão em curso, exatamente, que iniciarão no sistema politécnico, por ser o sistema, porventura, que se adapta bem a este ensino baseado em projetos, pela tipologia do ensino politécnico. Um deles que já encerrou e que está em avaliação, e outro que vai encerrar e que está a ser realizado e concebido pelo conjunto dos politécnicos portugueses, portanto, e que pretende exatamente ir a formas de abordagem de inovação pedagógica, onde é que os alunos aprendem resolvendo problemas de inovação ou resolvendo problemas de projetos que são colocados e fazer esse tipo de aprendizagem. Portanto, esse é um dos pontos que nós apontamos, de facto, nesse documento. O outro também, a valorização dos testes como instrumento de resposta ao mercado de trabalho e como instrumento inclusivo também para a qualificação geral da população e para a qualificação da população que, porventura, pode não estar tão motivada para essa própria qualificação. Nós gostaríamos de incentivar aqui as instituições a também fomentarem estes cursos de TESP em horários adequados e para uma população mais adulta, porque nós neste momento temos um conjunto de pessoas que estão em layout, outras que estão no desemprego. Nós esperemos que seja o mais curto espaço de tempo possível, mas que estão sem muita atividade neste momento a ser realizada. E nós temos defendido sempre, e toda a gente percebe que é importante fazer a requalificação e o upskilling das nossas capacidades, nomeadamente na área das competências digitais. E, portanto, eu acho que este também é um momento em que, com as pessoas, digamos, com menos atividade laboral e mais tempo disponível, as instituições pudessem fazer também esse esforço de resposta a esta situação e pudessem disponibilizar também esses instrumentos, aproveitando, digamos, de maneira que o tempo que nós temos neste momento não seja tão desperdiçado quanto isso e possa ser aproveitado na medida em que não se pode trabalhar, possa ser aproveitado para este conjunto de atividades. E depois também vamos esperar no próximo ano, isto também está referido nesse documento, a resposta que vai haver àquilo que vai ser o ensino profissional e artístico e a novas formas de entrada do ensino profissional e artístico. Vai ser o primeiro ano que isso acontece, nós esperamos aqui que haja uma resposta global das instituições e também uma resposta global dos alunos para aderirem cada vez mais ao ensino superior. Aqui um papel importantíssimo das escolas profissionais e dos professores das escolas profissionais. Muitos destes alunos do ensino profissional são alunos com uma capacidade igual aos outros, tiveram formas de aprendizagem no seu tempo, não foram as mesmas que muitos outros tiveram, mas têm essa capacidade. Mas eles provêm muitas vezes de estratos socioeconómicos que não valorizam a qualificação por ausência da própria qualificação dos seus pais e das suas famílias. E, portanto, nós não temos aqui um exercício motivacional das famílias para incentivarem estes jovens a continuar estudos. E esse trabalho pode ser feito pela escola. Ou seja, é muito pelos professores do ensino profissional, no incentivo que podem dar aos seus alunos para continuar estudos, que nós podemos ter o acesso destes jovens ao ensino superior, que, embora representando mais de 40% do ensino secundário, apenas cerca de 15% continuam a ir para o ensino superior. E se lembram daquilo que eu disse há pouco sobre o que o ensino superior representava em termos de competências para a cidadania e em termos de resposta à defesa de um dos modelos civilizacionais, cada jovem que nós qualificamos é cada jovem que nós estamos a trazer exatamente para esta capacidade. E, portanto, há aqui uma obrigação coletiva de incentivarmos que haja cada vez mais jovens, e neste caso do ensino profissional, a continuar também para o ensino superior. Depois também há uma mudança naquilo que é o pensamento da aquisição de competências, ou seja, nós falamos lá das microcredenciais, nesta menor abordagem de que nós, dentro daquilo que é o currículo estático, adquirimos as competências para a vida.
Nós temos uma média de idades no ensino superior bastante jovem, cerca de 25 anos. Países como a Noruega têm uma média de idades de mais de 40 anos. Não é porque peço desculpa, Dinamarca. Não é porque os dinamarqueses vão estudar muito mais tarde do que nós. É porque eles retornam frequentemente para fazer formação ao longo da vida. E esta noção de aquisição de competências que se vão adquirindo ao longo da vida é determinante, e daí a nossa referência também a estas credenciais que podem ser adquiridas e, portanto, a uma preparação e a readaptação para aquilo que vai ser o mercado de trabalho. Também há um incentivo aos mestrados profissionais seguirem, ou seja, que esta questão do ensino à distância veio demonstrar uma maior facilidade na abordagem e, portanto, termos aqui, de facto, maior ligação com as empresas e aproveitarmos aquilo que aprendemos nesta área com o ensino à distância. E, por último, já que me falou no documento, deixe-me referir também, nós vamos estar aqui num desafio global, que era, Portugal estava neste momento a ser um país com uma grande capacidade de captação de estudantes estrangeiros. Nós crescemos este ano, em termos de entradas, face ao ano transato, 34%, e no ano passado tínhamos crescido 28%. E cada vez que se tem mais difícil é crescer em porcentagem, mas nós temos crescido não só em número absoluto, mas em porcentagem, somando, digamos assim, o fator multiplicativo dessa porcentagem cada vez mais. Portanto, isto tinha revelado, de facto, uma enorme atração que Portugal tem tido de captar estudantes estrangeiros. Isso tem sido importante para a receita das instituições, é óbvio, mas eu acho que tem sido muito importante para dar uma resposta àquilo que o país necessita. Nós estamos um país, nós sabemos que está a caminhar para ter uma população cada vez mais envelhecida. Naturalmente, o governo tem promovido sempre políticas proativas de fomento à natalidade, mas todos nós percebemos que isso não vai ser suficiente. E, portanto, percebemos a necessidade que o país tem, quer em termos daquilo que era a nossa realidade aqui há uns meses atrás, de crescimento económico que nós esperamos vir a ter no futuro. Portanto, a necessidade de termos, de facto, mão de obra, que neste momento o país já começava a ter dificuldades, mas também muito esta noção de termos de ter pessoas para que não haja uma diminuição da população, portanto, não venhamos a ter no futuro graves problemas sociais por essa própria diminuição de pessoas. Se no meio dessa necessidade nós pudermos ter pessoas qualificadas ou que se bem qualificar, eu penso que essa é mais uma das respostas que o ensino superior pode dar. E, portanto, neste momento estamos num problema que é, de facto, uma dificuldade de mobilidade que possa haver e, portanto, nessa capacidade de captação de estudantes internacionais. Isso é óbvio, vai depender também da evolução da própria doença nos próximos tempos a nível mundial, mas há aqui também fatores que nós achamos que neste momento Portugal tem e que as instituições portuguesas de ensino superior podem ajudar a construir para essa questão. O Covid não é um problema português, o Covid é um problema mundial. E, portanto, os estudantes não podem dizer vou deixar de ir para Portugal porque tem Covid. O Covid existe em Portugal. Em Portugal até é dos países que têm menos Covid. Exatamente, João. Você está a chegar ao ponto onde é que eu iria chegar, que é até os países que eram, de certa maneira, que mais capacidade tinham de ter alunos, como o Reino Unido, os Estados Unidos e outros países semelhantes, são países que neste momento têm muito maior problema de Covid e muito menos capacidade de controle da doença. E nós esperemos que Portugal continue o caminho que está a ser feito, mas este caminho que tem grande retorno antes de mais para a população portuguesa, pelo controle que conseguimos ter na doença e pela capacidade que o Sistema Nacional de Saúde mostrou em dar resposta a esta doença, mas tem um grande retorno internacional de visibilidade. Ou seja, mostrou, de facto, que Portugal é um país com um Serviço Nacional de Saúde que funciona e que é um país com uma atitude global da sociedade cívica que sabe responder a estas adversidades e, portanto, mostrou, se quisermos, um país moderno, digamos, capaz de responder a estas adversidades de uma forma exemplar. E, portanto, Portugal surge aqui com uma imagem que eu diria que é uma imagem ganhadora, que nós esperemos que continue assim em face do contexto mundial. E agora há um trabalho que as instituições fazer, aquelas que tiverem essa capacidade e essa motivação, nós gostaríamos que fosse a maioria, mas isso também é a lei da própria vida, aqueles que são mais proativos, têm mais capacidade de vivência e ganho,
que é, para além do próprio país afirmar isto, conseguimos também caminhar para afirmar, e isso está posto no nosso documento, as instituições Covid-free. Ou seja, aquelas instituições que vão conseguir construir cenários onde é que, de facto, todos estes cuidados e tudo aquilo que pode ser feito em termos de aprendizagem, de convivência, de ensino, de evitar a propagação da doença, seja de facto uma realidade e, portanto, possa ser também transmitida esta percepção às famílias e aos estudantes da CPLP e aos estudantes do mundo e, portanto, nós possamos continuar a ter, de facto, cada vez mais pessoas que vêm para Portugal, cada vez mais pessoas que se vêm qualificar em Portugal e cada vez mais no futuro, certamente, novos portugueses qualificados que vão contribuir para o bem da nossa sociedade. Professor, só apenas duas questões ainda relacionadas com os estudantes internacionais. Se houver dificuldade de eles poderem deslocar a Portugal, há a eventualidade do ensino à distância os poder segurar, entre aspas, para depois, numa segunda fase, esses estudantes regressarem ou virem para cá? Estamos aqui a falar de duas situações. Uma é os que já são nossos estudantes, os outros que eu estava a falar seriam os novos estudantes. Não é? Os que já são nossos estudantes, naturalmente, digamos, este ano letivo, percebe-se que pode haver aqui alguma dificuldade, até pela questão da contenção que está a haver em termos de possibilidade de ter voos, de fazer, digamos, abordagens transfronteiriças e de fronteiras fechadas. Há aqui uma maior dificuldade, as instituições estão a ter o cuidado de, valorizando novamente o ensino presencial, terem uma especial atenção com estes estudantes, mas o que está perspectivado, eu volto a dizer, dentro daquilo que estamos a pensar, que estamos a planear, pensando naquilo que vai ser a evolução da doença, é de que estes estudantes e a situação das aulas presenciais retomem em setembro, portanto, que nessa altura possa haver algum desconfinamento a nível mundial e possamos ter estes estudantes a vir para Portugal, até que Portugal, esperamos nós, continue a ser, nessa altura, um dos países exemplares em termos daquilo que é a realidade da propagação da doença e, portanto, em termos de consciência cívica global da sociedade portuguesa e em termos de resposta do nosso Sistema Nacional de Saúde, que dê confiança a estes estudantes para retornar. É isso que esperamos, mas como se percebe, eu dei há bocado aquele exemplo, esta doença começou a afetar-nos já 2 meses atrás e nós estamos a planear o que vai acontecer daqui a 5 meses e, portanto, com os dados que temos hoje, a nossa vontade era que aquilo que planeamos com algum cuidado pudesse ser reduzido daqui a 5 meses, porque estaríamos globalmente, a população mundial, e a ver se melhor a doença. Mas com essa base daquilo que é o nosso conhecimento e a perspectiva hoje, eu diria que nós estaremos em condições, se tudo correr dentro dessa perspectiva, de em setembro, termos aqui uma nova forma de aprendizagem, mas uma normalidade dentro daquilo, porventura, será a maior ou menor a normalidade que possa existir nesse momento. Professor, vem uma nova fase de candidaturas ao ensino superior, candidaturas à primeira fase do concurso nacional. Estava eu a dizer que vem uma nova fase de candidaturas. Eu perdi o seu final, depois a minha resposta não conseguiu. Sim. Está a ver com o ensino, está a ver que estas coisas à distância nem sempre funcionam bem, não é? Estou a ver. Não ouvi nada da sua pergunta, às vezes há assim estas falhas. Estava eu a dizer que vem uma fase de candidatura ao acesso ao ensino superior, portanto, no mês de agosto, no início de agosto é a primeira fase do concurso nacional de acesso. Como é que o professor avalia esta fase de acesso? Portanto, é tudo diferente? Acha que vai condicionar os jovens a candidatarem, só não vai ter grande influência? Vai haver aqui, digamos, o acesso vai ser um bocadinho diferente. Teoricamente poderemos ter mais jovens a concluir o 12º ano, porque havia sempre algumas jovens que, com aquilo que era a soma da classificação no exame mais a disciplina, acabavam sempre por não conseguir fazer todas as disciplinas. Portanto, neste momento podemos ter um maior universo. Eu tenho feito sempre uma política da didática e pedagógica de que, sendo impossível neste momento realizar os exames todos, e por isso a opção do governo por se realizar só para as provas de ingresso, e só para as provas de ingresso dos estudantes,
pensarem nas provas de ingresso para aquilo que é a sua primeira opção, mas também pensarem nas provas de ingresso para aquilo que vai ser a sua segunda ou terceira opção, porque os exames podem depois não correr conforme as expectativas dos alunos e ficarmos numa situação de um aluno que até é um aluno que tem uma boa performance, mas por uma questão de não ter corrido bem o exame na disciplina em que se candidatou para a prova de ingresso, por ausência de retaguarda de outras disciplinas que, se ele tivesse feito exames como nos anos transatos tinha, este ano não terá. E, portanto, digamos, as pessoas pensarem nesta questão daquilo que poderão ser as suas opções e de maneira que esta questão possa ser evitada. Depois, temos também temos que ver a forma como é que vai evoluir economicamente o país e de que forma é que isso pode ou não condicionar os jovens. Nós estamos a preparar o sistema de ação social para dar resposta. Ele irá ser robustecido na medida do necessário para que aqueles jovens que, porventura, naquele momento, tenham uma situação de rendimento pessoal ou familiar que seja uma situação difícil face a esta situação, possam ter resposta em termos de ação social. A vontade do governo nesse momento é perfeitamente clara e explícita. Não queremos que nenhum jovem fique para trás por falta de condições económicas e, portanto, pese embora haver essa maior dificuldade, nós esperamos que o nosso sistema de bolsas, digamos, funcione, dê resposta e, portanto, possamos ter debelado essa questão, mas que pode haver sempre. É sabido também que nos anos da crise, tivemos em 2012, tivemos menos jovens a aceder ao ensino superior e é exatamente esta a mensagem que nós queremos deixar à nossa juventude, é que independentemente das crises são passageiras e a qualificação é eterna. Portanto, que apostem, porque nós vamos ter mecanismos para os mais carenciados de facto robustecer a ação social e, portanto, dar as bolsas que forem necessárias dentro daquilo que está padronizado em termos de rendimentos per capita para que possa, de facto, haver cada vez mais estudantes. E, portanto, haverá sempre algum receio dos nossos jovens de fazerem algo, digamos, de fazerem essa deslocação e de irem para as salas de aula, mas eu acho que isso é uma coisa que se vai também desvanecer ao longo do tempo. Eu volto a dizer, é a terceira vez que digo na entrevista, nós temos esta doença há 2 meses, ela parece que nós estamos a falar de uma realidade que vai começar daqui a 5, 6 meses, em que pode estar mais debelada e o nosso conhecimento e a forma como vamos saber lidar com esta doença é completamente diferente daquilo que nós soubemos lidar há 2 meses atrás, pela surpresa que ela representava. E, portanto, ao longo deste tempo, vai haver um processo de aprendizagem e que eu espero de ganho de confiança, na medida em que se faça um desconfinamento também cívico e consciente ao longo deste tempo, que permita, de facto, fazer essa abordagem de ganho de confiança e, portanto, de um acesso ao ensino superior que as instituições de ensino superior irão preparar também dentro daquela sigla de instituições Covid-free e, portanto, de darem resposta e darem também um exemplo ao país de como é que se pode vencer esta adversidade. Professor, o facto da rede de ensino superior em Portugal ser uma rede consistente e que está distribuída um pouco por todo o país, também acaba por ajudar a ultrapassar essas dificuldades, porventura económicas, que alguns estudantes possam ter. Eu costumo dizer que, porventura, o maior património de obra que nós temos do pós-25 de Abril é a rede de ensino superior que nós tivemos. Muitos de nós, eu próprio, tive que me deslocar e ir para os grandes centros, e se eu olhar para aquilo que foi a realidade dos jovens que conviveram comigo na aldeia em que eu nasci, a maior parte deles não conseguiram estudar, não porque não tivesse a capacidade intelectual que eu tive, mas porque nem tinham financiamento, nem motivação, nem havia de facto uma estrutura a nível nacional que permitisse que isso acontecesse. Esta rede de ensino superior foi a verdadeira rede que fez a democratização no acesso ao ensino superior e é a verdadeira rede que, de facto, mais contribui para fazer as migrações sociais e fazer do ensino superior um elevador social. E também esta distribuição ao longo do país que há, para além disso, perante uma resposta como esta crise, também mostra que é possível termos a nossa juventude mais harmoniosamente distribuída, digamos, no território, sem a concentrar em grandes centros e, portanto, em si próprio, dar aqui uma resposta que não é distanciamento social, mas que é distanciamento geográfico que permite essa menor concentração social
e, portanto, uma maior facilidade de lidarmos com a própria doença. Por outro lado, ao termos isto, temos instituições que são mais próximas dos estudantes, pela sua menor dimensão, e, portanto, conseguem dar uma resposta mais personalizada e, sobretudo, uma resposta mais efetiva e mais consciente àquilo que são essas adversidades. E, portanto, eu acho que nós temos que continuar a pugnar por aquilo que é o valor desta rede de ensino superior, aquilo que ela, como disse, mostrou de capacidade para democratizar e fazer do ensino superior um elevador social, a capacidade que ela tem, o principal agente de coesão. Nós hoje olhamos para o território, é a rede de ensino superior que efetivamente promove mais a coesão territorial e a igualdade entre as regiões, e esta rede de ensino superior também, por aquilo que eu disse, que mostra ser mais resiliente às adversidades, e portanto é aquilo que nós temos que continuar a defender e que eu espero e conto com os diversos agentes do ensino superior. Nós contamos no Ministério, o Governo e o país conta com os diversos agentes que estão no ensino superior para continuar a fazer, de facto, esta vanguarda que o ensino superior tem representado para a sociedade portuguesa. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui no Ensino Magazine. Esta entrevista foi transmitida em direto no Facebook do Ensino Magazine, que é seguida por 103 mil fãs, digamos assim. Vai ser também transmitida no portal do Ensino Magazine, já em formato televisivo. Resta-me agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade de falar connosco. Será sempre um prazer, e tudo aquilo que nós pudermos contribuir também para o desenvolvimento do ensino superior, cá estaremos para fazer parte sempre da solução. Muito obrigado. Muito obrigado, João, e um cumprimento especial a todos os vossos ouvintes, um cumprimento especial a todas as pessoas, de facto, que trabalham no ensino superior, um cumprimento especial a vós, porque ao fazerem esta divulgação também estão a fazer uma grande contribuição, de facto, para que haja cada vez mais pessoas motivadas para a qualificação e para a valia da ciência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.